porém, desejamos fazer uma oração. Nós precisamos de orar muito pelo nosso país. O Brasil está vivendo um momento difícil quanto à decisão que esse ano todos nós brasileiros haveremos de decidir aquele que há de dirigir, de continuar administrando esta nação. Tanto o presidente como governadores, deputados, senadores, e eu espero que você, como cidadão, saiba exercer o seu direito de cidadania, vendo aquilo que é o melhor para a nossa nação. Por isso, vamos orar por nossas eleições deste ano. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que esse é um ano decisivo para todos nós brasileiros, quando haveremos de escolher aquele que há de dirigir ou continuar dirigindo os destinos desta nação. Abençoe o presidente da República. Ó Deus, te pedimos por seus ministros, assessores, pelos governadores, enfim, por toda a nação, para que nós possamos continuar desfrutando desta liberdade, esse direito de ir e vir. Abençoe, portanto, o nosso país. Abençoe as autoridades constituídas, tanto civis quanto militares, e, sobretudo, a igreja, para que o teu povo possa sentir o quanto nós somos responsáveis quanto à nossa nação como cidadãos. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com a conclusão desta mensagem que nós transmitimos sobre missões. Nos aguarde. Esses últimos dias refere-se à graça de Deus, à dispensação da graça de Deus, que é favor imerecido. E de lá até agora, até o presente momento, tem sido proclamado as boas novas de salvação. Tem sido proclamado o querigma, o evangelho, que salva, que liberta, que cura, que transforma, que restaura, que regenera, que reconcilia o homem com Deus. Durante todo esse período, estamos vivendo exatamente dentro de uma dispensação que o homem tem liberdade, o homem tem oportunidade de fazer a escolha ou de rejeitar a mensagem do Evangelho. E Jesus deu ênfase quando ele chamou os 12 discípulos que foram ordenados, foram investidos de autoridade para exercer o apostolado. E aí ele deu ordem para eles: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ali teve o princípio desses últimos dias. Quando Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, e depois ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ali começou os últimos dias. Foi ali que teve início. Vá, pregue o evangelho a essa multidão, através da história da igreja, dos séculos vivenciados e vividos no passado, no presente e os que ainda vão ter pela frente, porque aqueles que hão de ouvir esta mensagem, eles precisam de ser libertos, de serem transformados, de serem alcançados, de serem perdoados, de serem reconciliados, de se tornarem novas criaturas. Quando teve início, portanto, foi quando Jesus iniciou seu ministério. Esses últimos dias, meus irmãos, compreende fatos históricos, bíblicos, escatológicos, que ainda acontecerão até o soar da última trombeta. Quando a última trombeta tocar, aí termina esses últimos dias. Vamos ver algumas coisas que aconteceram. E esses apóstolos que viveram há 2000 anos atrás, que foram contemporâneos de Jesus, que andaram com Jesus, no caso o apóstolo Paulo, um filho nascido fora de tempo, porque ele, quando se converteu, Jesus já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus, mas revelou-se a ele a caminho de Damasco. E foi dentro desse período de tempo, logo no começo desses últimos dias, que o Espírito foi derramado, conforme vemos
a promessa de Joel. Lá em Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel profetizou isso lá no Antigo Testamento. Por isso que o escritor sagrado diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, a nós nesses últimos dias tem nos falado pelo Espírito. E essa profecia de Joel se cumpriu. Agora observem que aqui Atos descreve. Atos relata exatamente usando essa expressão, últimos dias, e era naqueles dias. Em Atos, essa profecia se cumpriu dentro do início dos últimos dias. Preste atenção: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos terão visões, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Esses últimos dias aqui foi o cumprimento de Joel, há 2000 anos atrás, para mostrar que dentro desse período de tempo, desses 2000 anos e 22 anos, está distribuído acontecimentos, a exemplo do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dentro desses últimos dias, o apóstolo Paulo advertiu, desde aqueles primeiros dias dos últimos dias, que os cristãos tivessem cuidado com os falsos mensageiros, com os falsos profetas, com aqueles que estariam vestidos de lobos, lobos vestidos com pele de ovelha. Ele diz isso em algumas cartas. Ora, Paulo escrevendo aos 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente isso, que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 2000 anos atrás. E ele está falando de últimos dias. E exatamente foi isso que a igreja enfrentou nos primeiros séculos. Paulo ainda falando sobre o caráter ou comportamento dos homens dos últimos dias. Obviamente, ele está falando de homens sem Cristo, homens que não nasceram de novo, homens que não se tornaram novas criaturas, homens que vivem uma vida devassa, presa e algemada pelo pecado. E ele diz, escrevendo na sua primeira carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Nos últimos dias, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e a mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto a fé, foge também destes. Paulo está falando aqui de últimos dias, referindo-se àqueles dias apostólicos. Estou dando ênfase aqui para que vocês entendam que últimos dias começou há 2000 anos atrás. Não é agora esses últimos dias que estamos vivendo, embora que estejamos dentro desse período dos últimos dias. De igual modo, Pedro também, ele fez a mesma ou semelhante advertência no início desses últimos dias. Ele disse: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias carnes e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais nasceram, que nós ouvimos: onde está a promessa da sua vinda? É quando ele diz lá em 2 Pedro 3,
Não sabeis vós, porém, que para com o Senhor 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como um ano. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Últimos dias, porta da graça está aberta. A dispensação da graça está aí. João também, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, advertidamente ele diz: filhinhos, já é a última hora. Estava falando para aqueles dias, já é a última hora. Como ouvistes, vem o anticristo, também muitos anticristos têm surgido pelo mundo, pelo que conhecemos que é a última hora. É que a gente, quando fala essa expressão últimos dias, não, é esses dias agora. Não, começou lá atrás. Esses últimos dias, meus irmãos, estão em vigor desde o início da era cristã. Judas, preste atenção, Judas, um escritor que só tem apenas o seu livro, não tem capítulo, é apenas alguns versículos, são 25 versículos que tem lá. Nem capítulo tem, são 25 versículos. Ele também não poupou falar sobre os últimos dias. Ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Judas, versos 18 e 19. Um livro minúsculo, pequenininho, o menor do Novo Testamento. Só tem 28 versículos. 25 versículos, ele não poupou isso. Falou acerca dos últimos dias, dos últimos tempos, naqueles dias. Portanto, meus irmãos, nesses tempos do fim, podemos dizer que estamos no fim dos últimos dias, ou caminhando para o fim dos últimos dias. As portas da graça não estão abertas, elas estão escancaradas, para que todo pecador arrependido e penitente venha, através de Jesus Cristo, a alcançar a bendita e gloriosa salvação. Por isso que o escritor sagrado diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Para onde iremos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Lembremos-nos, meus irmãos, lá no livro de Gênesis, quando Deus derramou juízo sobre a raça humana, mandando o dilúvio, o Senhor recomendou que Noé entrasse na arca, ele e sua família. E alguém já disse que aquela arca é símbolo da igreja, simbolicamente representa a igreja. E mandou que ele entrasse com a sua família. E diz lá nos versículos últimos do capítulo 6, que Deus fechou a arca por fora. A porta da graça um dia vai se fechar. A porta da graça está aberta para que todos os pecadores, não importa a condição em que o indivíduo se encontra, eu sou um bandido, eu sou um criminoso, eu sou um ladrão, eu sou um traficante, eu sou uma mulher adúltera, não importa. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Essa porta está aberta como a porta da arca estava aberta. No verso 16 diz: o Senhor fechou a porta após ele entrar. Hoje, meus irmãos, é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação, estamos vivendo os últimos dias e a porta está aberta ainda, para que você que está em casa possa entrar por esta porta, que é a pessoa de Jesus, o qual disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Ele é essa porta que está aberta, mas que um dia ela vai se fechar.
os antediluvianos, quando perceberam que estava vindo o juízo de Deus sobre a terra, o dilúvio, e eles começaram a perceber que aquilo que Noé pregara durante muitos anos, alguém já disse que mais de 100 anos, enquanto ele edificava aquela grande e enorme embarcação, muitos zombavam, muitos criticavam, muitos desfaziam dele, e quando perceberam que realmente o que ele falara era certo, era verdade, que foram bater a porta, não tinha mais como abri-la, porque Deus havia fechado por fora, e todos eles pereceram. É por isso que no Evangelho de Mateus capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 21, Jesus fala: assim como foram os dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Assim como foram dos dias de Noé, referindo-se ao passado, assim há de ser na vinda do Filho do Homem dos últimos dias. E a gente vê isso hoje. Os homens vivem como se Deus não existisse, se comportam como se num dia não tivesse que um dia dar satisfação ou se deparar diante do tribunal divino. Os homens vivem uma vida completamente, dissolutamente voltada, totalmente pervertida e voltada unicamente para pecar e pecar e pecar. Brevemente, mas muito em breve, a igreja terminará a sua missão aqui sobre a terra. Amém, meus irmãos? Agora veja o que é que Paulo diz para a igreja que está na iminência de terminar a sua tarefa como igreja militante para se tornar igreja triunfante. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, ele diz: eis-vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses 4, de 1 até o versículo 8, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, não sabemos o dia nem a hora em que Jesus há de voltar. Agora tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Ele disse que quando a gente vê no nascente as nuvens se formar, principalmente nesses dias aqui no Nordeste, Campina Grande, tem tardes que eu chego para a esposa e digo: rapaz, vem um toró d'água aí, porque eu vejo no nascente lá, principalmente onde eu resido, que está muito mais assim, contato com a natureza, eu vejo aquela nuvem pesada, chega bem escura, baixa, vem carregada, daqui a pouco tome água. Jesus disse: quando vedes no nascente as nuvens se formarem, logo dizeis: vai chover, e assim sucede e acontece. Ou quando vedes o vento soprando fortemente, e assim sucessivamente. Jesus disse: hipócritas, vocês sabem discernir os tempos e as épocas, e não sabeis distinguir quando estas coisas estiverem para acontecer. E o que é que nós estamos vendo acontecendo nesses últimos dias, meus irmãos? Simplesmente as escrituras sagradas se cumprindo literalmente. Por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não cairá um tio sequer. Está se cumprindo tudo, tudo está se cumprindo. O Senhor Jesus está às portas. Estamos esperando, meus irmãos, não sabemos quando, mas a qualquer tempo, a qualquer período do tempo, não sei o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, a gente está esperando as trombetas tocarem, e a última trombeta que tocar, a igreja vai ser arrebatada. Lembremos-nos que foi o Senhor Jesus que disse: eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim.
eu sou o último, eu sou o primeiro e sou o último. E o Senhor disse que Ele teria o controle de todas as coisas sobre o seu poder. É por isso que o escritor sagrado diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus estava lá na criação. E o escritor sagrado vai falando dos versos 3 em diante até o verso 14, provando e mostrando aos judeus que Jesus era superior aos anjos, superior a Moisés, que foi quem trouxeram os decálogos e a lei para o povo judeu, superior ao sacerdote, sumo sacerdote, todos eles, Melquisedeque, rei de Salém, que foi o sacerdote por excelência, era um protótipo de Jesus. E ele está falando aqui: Jesus é superior, Jesus é supremo, aleluia. Jesus é o último, aquele que os profetas todos falaram que haveria de vir. Ele veio e se cumpriu tudo, e estamos vivendo, portanto, os últimos dias. Aproveitem, convertam-se, aceitem, confessem, porque se vocês rejeitarem, é como diz o escritor: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O Senhor é quem escreve a história, meus irmãos, através dos séculos, desde o princípio da criação, conforme lemos aqui. Ele sempre existiu, até mesmo antes da criação, porque Ele é o Senhor do universo. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é imutável. Agora prestem atenção: se o início dos últimos dias começou com o seu nascimento, morte e ressurreição, o final dos últimos dias terminará com o soar da última trombeta, quando Ele virá buscar a sua igreja. E é por isso que nós vemos lá no livro do Apocalipse, vemos o escritor sagrado também aos Hebreus: porque eis que vos resta um pouquinho de tempo, é um pouquinho de tempo para que Ele venha nos buscar. E nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, o último livro da revelação, o último livro, o Apocalipse, que fala das profecias a despeito da escatologia, que vaticina todos os acontecimentos proféticos. Nós vamos encontrar no último capítulo 22, versos 7, 12 e 20, o Senhor enfaticamente dizendo: eis que venho sem demora. Vamos dizer comigo? Eis que venho sem demora. Mais uma vez: eis que venho sem demora. Esses últimos dias, meus irmãos, está sendo marcado por muitas tragédias. Muitas tragédias. Há 10 anos atrás, ninguém imaginava que a população fosse dizimada através de uma doença, que aliás ainda hoje continua matando gente. Esta semana mesmo passada, um dos fotógrafos mais conhecidos aqui em Campina Grande, inclusive foi o fotógrafo que registrou nossa cerimônia de casamento, muito conhecido, Chapéu, o nome dele, apelídio, nome artístico, Chapéu. Sentiu-se mal, foi levado às pressas, chega lá, diagnosticado Covid, recebeu os primeiros socorros, veio a óbito. Ninguém nunca imaginava, há 10 anos atrás, que viesse uma doença tão violenta quanto essa, que dizimasse dezenas, centenas e milhares de pessoas em todo o mundo, reduzindo assim a população. Ninguém imaginava, meus irmãos, que há 20 anos atrás nós tivéssemos sinais tão fortes, tão evidentes como as tsunamis. Ninguém imaginava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, o prenúncio de uma ameaça de uma terceira guerra mundial. Ninguém ouvia falar nisso, pelo contrário.
se falava em paz, mas lembremos que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nos diz que quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Nós temos agora um conflito que está ocorrendo e ninguém sabe quando vai parar, entre a Ucrânia e a Rússia, e milhares de pessoas inocentes, civis, morrendo, perdendo a vida. Mas lembremos que Jesus falou que haverá guerras e rumores de guerra. Então o que é que eu estou querendo dizer? Que nesses últimos dias que se aproximam o final dos tempos, os sinais estão claros, fortes e evidentes, e ninguém pode refutar, ninguém pode negar. Nós estamos apalpando esses sinais. E sabemos que é como diz o escritor sagrado: eis que venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Eu queria fazer um apelo. Não sei se há pessoas aqui amigas do Evangelho, visitantes. É um culto de missões. Mas pelo que você ouviu, dá para você perceber que nós estamos vivendo os últimos dias mesmo. Começou lá quando Jesus nasceu e vai terminar quando a igreja for arrebatada. E eu pergunto, se Jesus viesse hoje, se Jesus vier nesses próximos dias, a última trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrebatada, você vai ficar ou você irá conosco? Amém? Todo mundo quer ir, mas para você ir você tem que ter o passaporte. Pastor Júnior está lutando para ter o passaporte para ir para o México, mas esse passaporte para ir para o céu não precisa de você receber um visto lá em Brasília, nem em canto nenhum. O passaporte você recebe assinado pelo sangue de Jesus, amém? Que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para que nos desse o direito, a certeza, a vida eterna. E eu pergunto, você quer ir? Se tiver alguém amigo do Evangelho, mulher, esposa de crente, marido de irmã crente, filho de crente, filha de crente que está aqui, leve isso a sério, porque Jesus está às portas. Se Ele vier hoje, você vai ficar ou você vai também? Você que está em casa, eu vou orar agora para que você abra seu coração e realmente reconheça que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas não é porque é os últimos dias agora não, começou lá, como vimos hoje, claramente, lá quando Jesus veio ao mundo, e vai terminar quando Ele levar a igreja, quando a última trombeta tocar. Aí eu pergunto, você quer ir morar no céu? Você quer ir também? Eu queria orar por você nessa noite. Se houver alguém aqui, pessoas descrentes, não precisa de você vir aqui não, basta você levantar a sua mão onde você estiver, e eu quero orar por você. Diga, pastor, ore por mim. Eu quero também morar com Jesus. Eu quero ir quando Ele vier buscar a sua igreja. A porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. Eu sei que ela vai se fechar, e antes que ela se feche eu quero entrar. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer a sua decisão? Levante a sua mão e eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Tem alguém? Vou fazer aqui uma pergunta. Todos que estão aqui no recinto já tem essa certeza? Quem tem essa certeza, levante a mão. Amém. Eu falei para crentes, mas ao mesmo tempo eu creio que alcancei muita gente que está em casa. A coisa é séria, gente. Você que está em casa agora nos assistindo, não brinque. Estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Último dia dos últimos dias, ou os últimos dias do último dia, como queira. E você precisa de entregar a sua vida para Jesus. Converta-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, confessa a Jesus. Ele está às portas, a qualquer momento, será no abrir e fechar de olhos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz, será como um relâmpago. Jesus falou também, como o relâmpago fuzila do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, eu quero orar agora por aqueles que estão em casa. Enquanto eu estiver orando, se você sente o desejo de entregar a sua vida para Jesus, confessa agora, faz a sua decisão. Pai, nós queremos te agradecer, porque mediante o que ouvimos nessa noite, sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Aliás, começou quando o Senhor veio a este mundo, e ainda estamos vivendo esse período dos últimos dias. Ó Deus, que aqueles que ainda não fizeram essa decisão, que não reconheceram Jesus como o seu único e não o constituíram como seu todo suficiente Salvador, que eles o façam, porque sabemos que estamos às portas da igreja partir para a eternidade. Abençoe, portanto, as suas vidas,
Trabalhe em suas mentes, em seus corações, para que eles possam, ó Deus, ainda em tempo, fazer a sua entrega de vida, antes que a porta da graça se feche. Eu te peço a tua bênção sobre todos que nessa oportunidade nos assistiram, e por aqueles que hão de nos assistir ainda, para que tu trabalhes em suas mentes, em seus corações, filhos de crente, pais de crente, de alguns cristãos, esposa, marido, pai, mãe, filho, filha, sogra, genro, nora. Senhor, trabalha agora nesses corações. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você que esteve conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia, que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia e que você tenha um resto de semana abençoado. É o que eu desejo a todos vocês que estão conosco, internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo, canal 20, que nos assistem todos os dias. Deus os abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Amém.